E recebemos aqui no estúdio o advogado Martinho Neves Miranda, especialista em direito esportivo. Martinho, boa noite, seja muito bem-vindo. A gente acabou de assistir a reportagem e queria que o senhor avaliasse o que aconteceu ontem no Maracanã, aquela invasão dos torcedores, né? Daniela, primeiro é um atestado de incompetência das autoridades públicas, um atestado de incompetência dos organizadores do espetáculo. É inacreditável que no século XXI, numa cidade que já realizou os Jogos Olímpicos, final de Copa do Mundo, não tenha capacidade de organizar uma final de um torneio sul-americano. Então, não há desculpas para todas as partes envolvidas no evento. É absolutamente inadmissível o que aconteceu ontem no Maracanã. No manual do torcedor, né, diz que o ato de torcer pelo time do coração também é um ato de cidadania, exatamente o que a gente não viu ontem. Sem dúvida, a relação do cidadão, o torcedor, ele simboliza muito isso, porque o ato de torcer é um ato da relação com o próximo, né? Você tem direitos e deveres enquanto membro de uma sociedade, e no ato de torcer você está dentro do estádio, na relação com outras pessoas. Você precisa respeitar para ser respeitado. E qual é a real penalidade para esses invasores, para esses torcedores que se dizem torcedores que invadem o estádio para torcer para o seu time? Bom, há várias sanções. Eles podem sofrer pena de prisão de até 2 anos, estarem proibidos de frequentar estádios até o prazo de 3 anos também, com necessidade de comparecimento à delegacia durante a partida. Responsabilidade também civil pelos danos causados e responsabilidade das torcidas organizadas dos quais esses torcedores façam parte. Tá, o Estatuto do Torcedor prevê a segurança e proteção dos torcedores, mas também prevê a penalidade, né, como o senhor mesmo disse aí, aqueles que infringem as leis, né? Sim, quando o torcedor ele vai na catraca, ele compra o seu ingresso, ele está fazendo um contrato. Nesse contrato, que é o contrato para assistir um espetáculo esportivo, ele tem direitos e deveres. Ele precisa se comportar para poder ter o direito de assistir o espetáculo. Se ele não se comportar adequadamente, ele tem que ser retirado ou não pode adentrar no recinto desportivo. É isso que prevê o Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor. E assim, a partir do momento que o torcedor ele compra, né? Ele está fazendo um contrato, na verdade, com a própria entidade. Ele se compromete. Né? Ele se compromete a ter um comportamento adequado de acordo com a atividade esportiva em questão. O problema que nós vimos é que, além dos torcedores que compraram seus ingressos, que praticaram atos de vandalismo, nós tivemos também torcedores que entraram sem pagar, que pularam o alambrado, né? E que também implica aí numa responsabilidade não apenas desses torcedores, mas daqueles que organizaram o evento. Como é que permitiram que isso acontecesse? E será que os torcedores não percebem, né, que o comportamento pode influenciar de forma positiva e negativa com o resultado final do próprio clube? Sem dúvida. O clube está sujeito a perder mando de campo, ele pode ser até excluído da competição, a gente não sabe o que vai acontecer, o que a Sul-Americana vai definir, mas todos os atos praticados pelos torcedores repercutem na equipe para a qual eles torcem. Então a responsabilidade vai sempre recair no clube. Se esses torcedores gostam realmente do seu clube, eles precisam evitar esse tipo de prática, porque vai acarretar na punição das equipes, né? O que pode ser feito para evitar? Eu acho que a primeira coisa, Daniel, acho que a sociedade brasileira está madura o suficiente para repensar o papel das torcidas organizadas. Né? O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que permite você reduzir direitos de reunião e associação quando esses direitos de associação tenham repercussão em violência. Então, os torcedores eles estão fazendo o que querem, o que bem entendem, sem qualquer tipo de restrição. Essa questão também que nós tivemos agora recentemente de doação de ingressos para torcedores sem nenhum tipo de motivo, você dá aso ao cambismo, né? Você dá aso a que outros torcedores que queiram adquirir esses ingressos também não possam comparecer às arenas. Você também tem uma perda significativa de receita para os clubes. Você já tem uma legislação que prevê gratuidades para idosos, para estudantes, para portadores de deficiência, para jovens. E há uma perda de receita mais ou menos de 40% de um estádio de futebol para o seu clube, em virtude de gratuidades e meia entrada. E quais são as consequências, né, para os clubes que doam ingressos às torcidas organizadas, como a gente viu na Operação Límpidos essa semana? O Estatuto do Torcedor ele tem uma previsão muito clara nesse sentido. Os dirigentes eles podem ser destituídos de suas funções e podem, inclusive, responder por crime de associação ao cambismo. A pena de associação ao cambismo é mais grave do que a própria pena do cambista em si.
A pena vai de 2 a 4 anos para aquele que fornece, auxilia, entrega ingressos para a venda pelos cambistas. Então ele pode responder tanto civilmente, com perdas e danos, quanto criminalmente, quanto ser destituído das suas funções. A impunidade é a base de tudo que a gente está vivenciando? Sempre. Sempre. Quando você tem alguém sendo punido, isso tem um efeito social. Repercutem, as punições elas repercutem nos terceiros, nas pessoas que estão assistindo e que ficam desestimuladas, né, para praticarem os mesmos atos. Quando você vê alguém sendo punido por esse ato, você não vai ter vontade de imitá-lo. Exatamente, Martim, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado. E uma ótima noite para você. Obrigado, você também. Para o senhor.